Olá Taubaté, olá você da região metropolitana do Vale do Paraíba. Estamos começando o nosso programa das 6 desta quarta-feira, dia 14 de novembro, né? Ou 14. Qual a forma correta de escrever? Consulte aí no dicionário, né? Mas é 14 de novembro de 2018. Hoje que é o Dia Nacional da Alfabetização, e nós parabenizamos a todos os educadores, né, que procuram fazer da educação um instrumento de transformação na cidade, no nosso país, né, e que formam cidadãos conscientes do papel, né, que deve desempenhar na sociedade. Apesar de quererem colocar mordaça agora nos últimos tempos nesses educadores, né, nós da sociedade, da comunidade, não podemos, né, deixar que isso aconteça. A sala de aula é um lugar de expressão e de livre pensamento, né, que o professor tenha prerrogativa aí de ensinar, né, a criança, né, o adolescente a se formar, né, dentro do quadro da escola, né? Então, assim, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Bom, gente, quarta-feira é dia de Festifego, né, lá na Feu Camargo, o festival de teatro da escola, a nossa escola querida aqui, Maestro Feu Camargo. Hoje tem lá o Berço do Herói. O pessoal teve aqui semana passada falando sobre a Festifego, que os representantes, o David e a Rafaela, né, falaram sobre a peça também, o Berço do Herói. Então, a recomendação etária é 16 anos, às 20 horas, faz parte aí da apresentação do curso técnico 3. E lembrando que a entrada é somente um pacote de bolacha, né, para nós que somos paulistas, para os cariocas, biscoito, né, recheado. Amanhã continua no mesmo horário, às 20 horas. Tem amanhã, não, desculpa gente, segunda-feira, dia 19, é o Mundi Pecatórios, amanhã é feriado, amanhã a escola não abre. E a faixa etária 12 anos. E na terça tem aí o Despertar da Primavera, o básico 1, 14 anos a indicação etária, às 20 horas também. Então, são as próximas 3 peças que a gente está recomendando a vocês, né, para prestigiar também os nossos atores que estão aí em formação e que no ano que vem já vão estar atuando profissionalmente nos palcos, né, não só aqui da cidade como de todo o país. Um abraço pessoal da FEBO, né, que está sempre lutando aí pelo nosso teatro. Hoje, falei que é dia 14, Dia Nacional da Alfabetização, mas hoje é um dia mundial de combate, prevenção, controle e orientação, né, ao diabetes ou à diabetes, né? E aqui na nossa cidade de Taubaté faz parte também do Dia Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes mellitus, né? E há uma homenagem especial a esse dia, que é ao nosso amigo, nosso querido amigo Ludwig Gomes Santana, que foi aqui da nossa equipe da TV Cidade, né? Passou por todos os setores, então a gente pode falar que ele foi desde repórter, apresentador, comentarista, né? Então, essa semana, em homenagem a ele, que nos deixou o ano passado, no dia 5 de abril, e foi lá conversar, tocar violino com o homem lá em cima, né? Mas aqui embaixo a gente lembra dele, e é importante a gente orientar as pessoas a respeito do diabetes, né? Que foi a doença que o levou, e por isso nós estamos recebendo aqui agora a Letícia Martins, ela que é jornalista, é editora-chefe da revista Momento Diabetes, que é uma importante publicação que temos no Brasil a respeito do assunto. E estamos recebendo também o seu Nivaldo Costa Santana, ele que é o pai do Lund, né, nosso querido amigo, e vai falar um pouco para a gente sobre, né, essa doença, como prevenir. A gente vai bater um papo aqui, procurando orientar as pessoas também a respeito disso. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero boa noite dos nossos convidados, sejam bem-vindos aqui à nossa casa, né? E o seu Nivaldo também hoje estreando aqui nas telas, né, seu Nivaldo? Isso. Boa noite, Letícia. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, seu Nivaldo. Boa noite, muito prazer estar aqui contigo também. Bom, Letícia, diabetes, nós temos aí a informação que é uma das doenças, né, que mais assola as pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente, né? A ponto de ser considerado epidemia, né? Verdade. Mas, como sempre tem um mais, tanto
as pessoas, cidadãos, poder público, sociedade em geral, às vezes ficam, né, alheio a esses dados, a essas informações. O porquê que acontece isso? É verdade, André. O diabetes ele é uma das doenças mais complicadas que existem porque os sintomas são silenciosos, né? E como você bem falou, a Organização Mundial da Saúde já definiu como uma epidemia, né? O Brasil ele está classificado como o 4º país com o maior número de pessoas com diabetes. É um número muito alto, né? E estima-se que 50% dessa população nem sabe que tem diabetes, porque como os sintomas são silenciosos, até a pessoa descobrir, o diabetes já se instalou, né? Então, você pergunta o porquê, eu acredito que, como jornalista até falando, eu acredito que o principal problema é a falta de informação, né? Então, as pessoas ou preferem não saber o que acontece, né, com o diabetes, quando ele já existe, ou realmente falta divulgar mais, falta se falar mais sobre esse assunto. Então, acho que falar disso, por isso foi instituído um dia mundial, né? Existia no passado um dia nacional, que era em junho, se eu não me engano, 26 de junho, e depois os países da ONU se uniram para ter um dia para se falar muito sobre isso. Inclusive, o mês de novembro é o mês azul, né? Que é para lembrar não só do câncer de próstata também, que é importante essa conscientização, mas o diabetes. Então, acho que circular a informação, a educação em diabetes é um dos principais meios de se combater esses números aí tão altos de casos, né? Ó, fiz uma colinha aqui, ainda disse. A data de 14 de novembro lembra o aniversário do Frederic Banting. Isso mesmo. Né? Ele que é um médico que, juntamente com o colega o Charles Best, eles conduziram as experiências que resultaram na descoberta da insulina, né, em 1921. Exatamente, está bem estudado, está bem atualizado. Esse foi um grande marco, né, na história do diabetes, porque até então, até 1921, as pessoas que tinham diabetes morriam muito rapidamente, né? Perdiam peso, ficavam desnutridas e acabavam morrendo sem nenhuma perspectiva, né, de melhorar a condição. E aí, quando eles fizeram esse experimento da insulina, e foi num adolescente, se eu não me engano, de 14 anos, o Leonard, e ele teve ali uma sobrevida, uma qualidade de vida. E de lá pra cá, a gente tem vários tipos de insulina. Eu não sou médica, não sou da área da saúde, mas eu falo de diabetes há tanto tempo, né? Desde que eu saí de Taubaté, que hoje eu moro em São Paulo. E eu entrei nesse universo da saúde e eu comecei a estudar a história e vi que é uma das áreas mais incríveis, assim, da medicina pela evolução, né? Então, por um lado, a gente fala de uma doença que ainda mata muita gente, que ainda deixa muitas pessoas com problemas nos rins, nos olhos, perdem membros, né, do corpo, mas por outro lado a gente tem uma medicina avançando muito, André, e você foi bem feliz em trazer a história, porque o dia 14 realmente é uma homenagem a ele, e quem tem diabetes precisa muito desse hormônio, que a gente fala que é o hormônio da vida, né, que sem a insulina no nosso corpo, a glicose não consegue entrar nas células, né? Então, tudo que você come deixa a taxa de seu açúcar lá no alto. E aí começam a aparecer os problemas que, por falta da informação, muita gente não relaciona ao diabetes. Então, começa a ter problema de visão, perda de peso, entre outros, né? Então, bem lembrado aí o descobridor da insulina, vamos dizer assim, né? O senhor Nivaldo Costa Santana tem aí o nosso querido Lund, né? Que passou por tudo isso, né? Como que foi que esse processo, seu Nivaldo, com o Lund? Aos 12 anos, estávamos em casa e ele chegava muito cansado da escola. E nós, inocentemente do acontecido, a gente pensava que fosse cansaço físico, que ele fazia exercícios e vinha para casa cansado. Mas quando foi um dia, ele chegou em casa cansado e a minha esposa passou a mão nas costas dele. Quando passou a mão nas costas dele, eu vi que ele estava muito magro e o osso da espinha estava tudo mostrando. Aí fui rapidinho para o Hospital Grajaú com ele, chegou lá e já constatou que era diabetes. Foi uma diabetes adquirida, não era hereditária, mas ele tornou-se um diabético e por muito tempo, 9 anos, a gente cuidando dele o máximo possível para que ele pudesse estar bem. E ele sempre naquela expectativa de um dia melhorar, de aparecer uma solução para ele.
E nós na esperança de que esse dia chegasse. E o que aconteceu? Viemos para aqui tem uma diferença muito grande de São Paulo para o tratamento de diabetes. Aqui encontramos a doutora Elisolete, que cuidou dele dos 13 anos até 17 anos, 18. E a gente agradece muito a ela por isso, porque ela foi que o orientou a esses dados. E ele, em cima disso, ele estava se acostumando, ele não aceitava o problema, ele tinha vergonha de ser diabético, ele não tomava insulina perante as pessoas, a gente fazia de tudo para que ele assumisse aquele papel. Perante a gente ele assumia, mas se aparecesse uma pessoa estranha, ele já escondia, porque tinha vergonha do... E nós falávamos para ele, por que ter vergonha daquele que não foi você que ocasionou? Ele dizia, mas é a minha natureza que expõe isso. Então, isso foi que foi levando aos poucos, e ele foi se adaptando. Isso mostrou que ele também lutava contra a doença, mas sempre naquela posição de dizíamos para ele que ela é mais forte do que ele tinha que se cuidar. Ele se cuidava um pouco, mas às vezes também ele extravagava, ou extravasava do limite dele. Então isso fez com que nós estávamos confiantes, porque ele começou a se dedicar, começou a estudar, chegava em casa cansado, e nós em cima do conteúdo, porque ele estava cansado, ele dizia que era a escola. Mas ele, por ser um diabético, ele era muito descuidado no termo de doença. Quando ele se sentia mal, nós chamávamos, vamos logo ao hospital, porque enquanto está cedo, ele não vai melhorar. Nós falávamos, não vai melhorar, você tem que ir ao hospital para tomar remédio para poder melhorar. E aconteceu que nessa última vez que ele adoeceu, ele estava bem. De última hora ele começou a tossir, começou a soltar aquele catarro no peito. E falou, vamos para o hospital já. Quando chegamos lá, os médicos cuidaram dele, fez de tudo para que ele voltasse, ficou 15 dias entubado, ficou 25 dias no hospital. E quando foi no 5 de abril, 7 horas da manhã, ligaram pra gente que ele tinha ido a óbito. E isso pra gente foi uma perda muito grande, mas Deus sabe tudo, Deus é o dono de todas as coisas, e essa é a história dele. Ele lutou contra a doença, mas ela foi uma sorte. Aí veio o quê? Veio uma pneumonia silenciosa, que constatou depois que foi a pneumonia, que tinha uma pneumonia. Depois de 4 dias tiraram um raio-x do pulmão dele, aí não teve mais jeito, já estava comprometido o pulmão. E ele sentia dores, os médicos pensavam que era por causa da infecção urinária, mas foi a pneumonia silenciosa. Então ele foi a óbito, evidentemente por causa da pneumonia, porque tomava remédio para diabetes e tomava remédio para pneumonia, um batia contra o outro e não fazia efeito. Então ele viajou para Deus nesse dia, 5 de abril. Faltando 4 dias para ele completar 21 anos, ele partiu para Deus. Mas a gente dá graças a Deus por isso, porque nós não sabíamos qual seria a reação dele diante disso, porque ficar 15 dias entubado, ele gostava de falar muito, ele era muito peralta em conversa, e talvez ele poderia aceitar aquele momento que poderia ter alguma sequela e ser pior. Então, mas Deus sabe o que faz. E estamos aí. Letícia, uma coisa que chama a atenção aqui na fala do Sr. Nivaldo, com relação ao início, né, quando o Lund descobriu, né, ele disse, ele não aceitava, né, a situação. As pessoas ainda têm esse tabu de não aceitar, de considerar que a doença ela não é tão ofensiva como ela pode ser, que foi o caso dele, né, que chegou a óbito. Tem essa lado, vamos dizer, comum, do senso comum, de que a gente consegue segurar, a gente consegue controlar. A história, né, do senhor realmente é uma história que emociona e impressiona, né?
porque ele é muito novo, né? Era um jovem, né? Então é importante até deixar claro, André, que a gente tem principalmente 2 tipos de diabetes, né? A gente tem o diabetes tipo 1, que provavelmente era o diabetes do filho do senhor. Que é a chamada mellitus. As duas são mellitus, né? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Elas estão relacionadas ao excesso de açúcar no sangue. Então, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. Ainda não se conhece a causa, não se sabe por que o organismo, em algum momento, ele começa a agir contra as próprias células, e as células betas que produzem insulina param de fabricar insulina. Por isso que aconteceu os sintomas que o senhor relatou, né? Ele ficou muito cansado, emagreceu demais, porque ele estava realmente perdendo nutriente, perdendo peso, porque não produzia mais insulina, né? E o senhor falou uma coisa que é muito verdade, assim, não era uma culpa dele, né? Não era uma culpa da família, né? Na verdade, a ciência ainda não descobriu o que causa isso. Então, quando a pessoa recebe o diagnóstico, é difícil lidar com aquilo, porque provavelmente vem muitas coisas na cabeça, né, André? Eu tenho a revista Momento Diabetes, ela existe há 2 anos e meio. A gente já entrevistou tantos casos, né, como o do senhor, e cada história é especial por conta dos sentimentos que a pessoa traz quando descobre o diabetes. E a não aceitação, ela é muito comum, sim. Inclusive os médicos, os especialistas falam que é uma das 5 fases, né, do diagnóstico. Não necessariamente todo mundo passa por isso, mas muitas pessoas, sim, pela falta de conhecimento, por não estar claro, por, de repente, pelo momento, né, que a pessoa, poxa, um jovem, uma criança, recebeu um diagnóstico de uma doença que não tem cura, né? Porque infelizmente ainda não existe a cura, então passa muito por isso, sim, né? E a gente na revista, a gente traz muitos relatos para tentar mostrar o outro lado disso, né? O lado da família, o senhor acompanhou, né, o seu filho, o senhor lutou junto com ele. Isso que é muito bonito nas histórias que a gente escuta, André, das pessoas que se envolvem, que vão atrás, que buscam tratamento. Existe uma diferença de tratamento nas cidades, né? Em algumas cidades elas são mais beneficiadas do que as outras, mas o que é muito importante a gente falar é dos sintomas, do diagnóstico e de como tratar. Aí a gente tem o outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que ele sim, ele é possível prevenir, né? A maior parte dos casos é possível prevenir. Então, quando a gente resolveu fazer uma revista sobre diabetes, a gente pensa nos 2 públicos. No público que tem o tipo 1, que infelizmente não se sabe a causa, acontece a doença, né? E a gente precisa controlar, precisa tratar, precisa procurar ajuda e vai conviver com ela para a vida, né? E tem o tipo 2, que é uma doença que é possível prevenir com hábitos saudáveis de vida, alimentação saudável, prática de exercício físico, né? Então, eu acho assim, quando você pergunta se a não aceitação é muito comum nos dois casos, eu acredito sim, porque é uma doença, né? Então, o choque da doença é muito forte. Os relatos que a gente ouve, eles vêm muito assim, com essa carga, com esse peso. Por outro lado, a gente tem as histórias positivas, assim, uma das... a revista, ela foi fundada junto com uma amiga minha, a Bianca, que é jornalista também, e que ela tem diabetes. Ela tem o diabetes tipo 1 também, que há mais de 20 anos, e ela convive muito bem com diabetes. Ela, inclusive, hoje ela é mãe, ela tem 2 meninas lindas que não têm diabetes. Ela é maratonista, ela é corredora, né? Ela adora correr, está se preparando para fazer maratona. E ela tem uma vida bastante agitada também, né? Então, eu acho que é uma doença que ela tem um peso, uma carga negativa muito forte. Porém, se a gente conseguir encontrar a informação correta, encontrar uma equipe médica, descobrir os sintomas o mais rápido possível, fazer o tratamento, existe essa possibilidade de lidar com ela, né? Você citou, você e o senhor Nivaldo citaram, né, que ela é uma doença silenciosa, né? Nesses casos, onde buscar ajuda, né? Como descobrir esse diagnóstico rápido, né? E já começar o tratamento. Uhum. O senhor Nivaldo fez super certo, eu acredito, né? Assim que ele percebeu os sintomas, o senhor já foi pro médico, né? Aí, quando ele mostrou que estava magro, nós também não queríamos aceitar que era aquilo. Uhum. Mas quando chegou lá, deu 480. Aí a médica já falou assim, você considera diabético. E hoje também que você citou a respeito dos médicos não saberem a causa, segundo o médico que cuidou dele, eu perguntei para ele
qual seria a causa do diabetes dele, ou da diabetes. Ele falou que, no caso dele, com 12 anos, o que pode ter acontecido é que as células novas, ou melhor, as células não reconheceram as novas e entraram em atrito com as outras e virou aquela bola de neve. Então, é como se fosse uma senha de computador que, não digitando, não liberaria o pâncreas para funcionar normal. Segundo ele disse que foi isso, que as células não se combinaram com a outra e o pâncreas parou de funcionar. É a doença autoimune, é esse contra-ataque. O que não se sabe é por que isso acontece, né? Então, realmente, o que os especialistas falam, e os relatos que nós escutamos, que nós entrevistamos na revista, eles geralmente têm essa mesma... Os sintomas são muito parecidos, né? Os sintomas do tipo 1, eles são muito claros. Acontece de uma forma muito rápida, assim, o cansaço, a confusão mental, às vezes a pessoa chega a desmaiar porque a glicemia dela está muito baixa. Então, nesse caso, André, tem que correr para o médico, tem que correr para o hospital, tem que pedir para fazer um teste de glicemia, porque às vezes pode ser que a equipe ali médica, se ela não pedir, a família pode pedir. Desconfie dos sintomas. Então, quando a gente fala que a informação salva, né, é porque se a família, se quem estiver por perto conseguir também perceber isso, a gente sabe que existem tantas coisas, né, que podem ser, mas no caso do diabetes é importante a gente ter isso em mente, né, e dar esse alerta, prestar o socorro. No caso do tipo 2, que ela é mais silenciosa mesmo, porque a doença ela vai se instalando, né, então o diabetes tipo 2 está muito ligado a uma vida desregrada, a falta de... Hoje a gente percebe muito o sedentarismo, né? Infelizmente a gente tem uma sociedade com tudo tão fácil que a gente acaba não fazendo exercício físico, não se exercitando. Isso também ajuda para a instalação do diabetes. Tipo quando a Letícia fala do sedentarismo, ela fala da obesidade, né? Eu sou exemplo, pode falar, Letícia. Não, a gente não pode pôr o dedo assim, não. Até mesmo porque... Pode puxar a orelha, né? Até mesmo porque não é o fato da pessoa ser magra que ela tá livre do diabetes tipo 2, né? Porque o organismo da gente, ele é muito... Mas a obesidade também contribui, né? Sim, a obesidade é um dos fatores. No caso do tipo 2, diferente do tipo 1, existe também um fator, uma carga muito forte da genética, né? Do fator hereditário. Então, se a gente tem, por exemplo, eu tenho na família, minha avó tem diabetes tipo 2, eu sempre me policio, né? Porque não é o fato da gente tá ali no peso, ok? Mas tem vários fatores, não é só um. Então, por isso que é importante uma data, o Dia Mundial do Diabetes, para que a gente possa alertar a população de que no caso do tipo 2, está muito nas nossas mãos, né? A prevenção dessa doença, que é bem diferente daquela que o filho do seu Nivaldo teve, né? Embora elas levem um nome muito parecido, o tratamento às vezes é parecido também, medicamento, às vezes entra com insulina. E para todos os casos, os médicos, os especialistas sempre falam atividade física, alimentação saudável, controlar ali a glicemia, né? Então, não é todo mundo, eu acho, deveria ter em mente essas práticas de qualidade de vida. Bom, o diabetes não tem cura, mas também não é o fim do mundo, né? Como você falou, tendo o controle, fazendo o tratamento e tendo as práticas saudáveis, né? Acho que dá para conviver tranquilamente, né? Sim. Então, André, assim, eu não tenho diabetes, né? Mas sempre me perguntam por que eu falo disso. Né? Eu mudei para São Paulo em 2011, fui morar lá para trabalhar na área de jornalismo. E em 2012 eu conheci o diabetes, vamos dizer assim, eu comecei a escrever sobre diabetes. E em 2015 eu criei minha revista, a Momento Diabetes, junto com essa amiga jornalista Bianca, que também tem diabetes. E eu tenho ouvido, lido, entrevistado pessoas desde então com diversas histórias, das mais tristes às mais incríveis, né? Então a gente tem na revista sessões que falam, por exemplo, de atletas com diabetes, né? Nós temos um caso que nós trouxemos na na primeira edição, que é da dona Carmen, que é uma senhora de 67 anos, se eu não me engano a idade dela exata, e ela tem diabetes há mais de 65 anos. Então ela descobriu criancinha, numa época em que a insulina, os medicamentos estavam ainda começando a se desenvolver, e hoje ela ainda dirige, ela vai no parque com a gente participar de campanhas de prevenção ao diabetes.
Então, existe sim uma possibilidade. É claro que cada um tem a sua história, o acesso aos medicamentos também importa muito, mas assim, como jornalista escrevendo há mais de 7 anos sobre isso, eu acho que a informação é um dos principais pilares do tratamento, né? Bom, a gente sabe, conheceu o Lune de perto, né, seu Nivaldo? Isso. Então era a nossa amizade, que ele também buscava essas informações, né? Ele mudou a rotina a partir do momento que ele teve essa descoberta, que o médico puxou a orelha dele e falou, precisa se tratar, menino. Olha, a doutora Lisolete sempre conversava com ele. Eu falava com a doutora Lisolete em particular, ela conversava com ele depois o assunto para ele se cuidar, porque apesar de ser uma doença silenciosa, não se sabe qual a reação dela que virá. Ou pode ser uma convulsão, pode ser um desmaio, pode ser até uma morte súbita. Então ele precavia. Quando ela falava, ele levava a sério. Mas quando nós falávamos, ele não dava importância. Então nós falávamos para ele assim, olha, vai no aniversário, mas come uma coisinha só. Era mesmo que falasse, você vai comer tudo. E ele comia de tudo. Chegava em casa e tomava insulina para poder combater o açúcar que ele comeu na festa. Então às vezes eu me repreendia em aniversários, não por mim, por causa dele. Mas por outro lado, a gente pensava assim, será que eu vou ser escravo, será que eu vou ser prisioneiro disso aí? E nós íamos, mas nós sempre estávamos falando com ele para ele poder se cuidar, que o melhor para ele seria a saúde dele. Mas ele não se cuidava tamanha. No caso dele ainda tem um fator que a gente pode levar em consideração, que tem a transição entre a fase de criança para adolescente, né, e depois para jovem, né, que já é uma fase difícil, né, Senovaldo? Quando ele começou a ficar um pouco mais maduro, ele começou a compreender que era assim. Aí ele passou a levar o seu remédio para a faculdade, lá ele tomava. Então onde ele ia, ele já levava um suporzinho com a seringa já pronta, ele tomava. Então ele começou a se cuidar, mas não tanto, porque ele comia de tudo que vinha na frente. Então a gente falava, come o necessário para aquele momento, não extravase. E ele extravasava. E trazia essas consequências. E muitas vezes a gente teve que sair correndo com ele para o hospital para poder ele se cuidar, tratar dele. Já estava em momento último de morrer. Uma vez ele estava na casa da namorada e caiu. Aí o sogro percebeu, já colocou no carro e foi São Lucas direto. Quando chegou lá já estava quase morrendo. Tanto que ele teve que colocar um catéter aqui para poder resolver o problema, senão ia morrer. E nós estávamos lá e estava quase morrendo. Isso foi a penúltima vez que ele esteve lá. A última vez ele não voltou mais. Cuidado. Se me permite, o diabetes ele é uma doença que mexe com a família inteira, né, São Nivaldo? Não, se a família, o restante da família tem, daí todos se conformam que, não, minha avó tem, minha mãe tem. Da minha família, tanto da minha parte como da minha esposa, ninguém tem. Uhum. Então só ele que surgiu no meio dessa família. Então o que acontece? Era para nós termos cuidado muito dele, mas o que estava em condição da gente, nós cuidávamos dele. Com certeza. Mas não é eu que tenho que cuidar dele diretamente. Eu não estaria com ele, não estava com ele 24 horas. Sim. Ele falou assim, não, eu tenho que me cuidar. E quando estava em nosso meio, como dizer, em nossa roda, aí nós cuidávamos dele. A alimentação de casa era, até hoje mesmo, não tem muita gordura, não tem muito sal, nós cuidávamos dele assim. Agora lá fora ele extravagava. Salgadinho mesmo, comia muito, porque tem muito sal, muita gordura, e isso não era bom para ele, a gente sabia, a gente falava para ele. Mas ele não... Letícia, aproveitando esse gancho da alimentação, né, que o senhor Nivaldo está dando pra gente, e a questão também, né, não só do interno, que é a vida da família, mas o externo, que o mercado oferece para as pessoas, é adequado não só para quem tem diabetes, mas para quem para todos, né? Todos nós. Precisa manter a forma. Você que tem essas pesquisas, por exemplo, você trouxe aqui numa edição da revista aqui, contagem de carboidratos, né? O prazer de comer está à volta.
Está de volta. Né, está de volta. É. Aí quando você olha que tem uma pizza aqui, né? A pessoa, é possível um diabético comer uma pizza dessa? Essa é uma provocação que a gente faz, mas assim, a revista, quando nós criamos a revista, a gente sabia que estava lidando com um assunto muito sério e que poderia mudar hábitos, né? Mudar comportamentos das pessoas. Então nós pautamos a revista, André, em diversas, a gente chama de editorias, né? De sessões. Então a gente sempre traz matéria de alimentação, sempre traz uma matéria de esporte, que chama Hora do Treino, uma matéria para falar sobre medicamento, insulina, e a alimentação com certeza é o que mais desperta curiosidade por conta dos mitos que existem. Então ainda se predomina muito aquela ideia de que, nossa, eu tenho diabetes, não posso comer mais nada agora, adeus meu churrasco, adeus minha pizza, adeus meu chocolate. É muito complicado assim falar que pode, né? Não é isso, pode, está liberado. Porque o poder está muito relacionado com a informação que a pessoa tem e com o tratamento que ela faz. Então é muito importante quem tem diabetes conversar com o médico, conversar com o nutricionista e entender o que eu posso comer. De repente hoje eu não posso comer uma pizza. Pizza ninguém pode comer todo dia, né? Já pensou? Se todo dia a gente come pizza. Até porque tá caro, né? Além disso, né? Tá caro. Então existem coisas que não podem, na verdade, para ninguém, né? Tendo ou não tendo diabetes. Mas o diabetes, foi até muito legal o seu Nivaldo contar, porque ele é uma doença muito individual mesmo, né? O senhor falou muito bem, depende muito da pessoa querer se cuidar. Então, se ela vai no médico, o médico passa uma série de doses de insulina, de horários para ela se aplicar, ela vai na nutricionista, ela dá orientação. Se a pessoa não praticar aquilo, vai ser difícil controlar o diabetes, né? Então, assim, a gente trouxe essa matéria de capa sobre contagem de carboidratos, que é uma técnica que foi trazida há algum tempo para o Brasil, está sendo bem difundida, muita gente faz, que é realmente entender o que tem de carboidrato naquilo que você vai comer, fazer o cálculo, tem tanto de carboidrato, então eu vou aplicar tanto de insulina. É uma formulazinha matemática, precisa de um treino para isso, mas a pessoa não fica condicionada a comer sempre os mesmos alimentos. Então, nesse caso, é possível comer uma pizza, comer um chocolate, porque ela sabendo, tendo a informação, ela sabe que, por exemplo, eu comi uma pizza agora, daqui 2, 3 horas a minha glicemia pode aumentar por causa da gordura da pizza. E aí ela aplica a insulina. Então, por isso que a gente fala tanto da informação, né? E a informação ajuda a ter mais liberdade no tratamento, né? Então, hoje, a gente estava falando no começo da descoberta da insulina. Depois que se descobriu a insulina, André, muita coisa aconteceu no tratamento do diabetes. Hoje existem insulinas que você aplica e ela age quase que imediatamente, né? Leva pouco tempo para fazer o efeito. Antigamente, a insulina só ficava agindo o dia inteiro no organismo da pessoa. Então, hoje, se ela quer comer um pudim de chocolate, ela calcula o que tem de carboidrato naquele pudim, mede a glicemia dela antes e aplica a insulina se necessário. Então não é uma fórmula que serve, não é uma receita pronta que serve para todo mundo. Cada um tem que se conhecer para poder fazer o seu tratamento adequado. Então eu acho que é isso que me prendeu no diabetes, porque é uma doença que cada um lida de um jeito e existem muitas formas de tratar. Tem os parâmetros, os 5 parâmetros que a gente falou: atividade física, alimentação, a informação, a medicação, cuidar do bem-estar, do corpo, da mente também é importante, porque é uma vida estressada também, né? André? Cheguei que o André estava correndo. Pois é. Né? Então, tudo como ser jornalista desse jeito? Como ser jornalista? A vida de jornalista é estressada, né? Então tudo isso acaba alterando. E aí às vezes a gente acaba pondo só a culpa na alimentação. Mas que a alimentação tem um peso muito importante, tem. Então cada um tem que se conhecer. E até porque, André, isso que eu acho incrível nos relatos dos nossos entrevistados, é que cada um se comporta de um jeito. Então, o que altera para uma pessoa, às vezes não altera para outra, né? Então, as mulheres, por exemplo, que têm TPM, que tem essa questão emocional muito forte, às vezes tem uma glicemia mais bagunçada do que a pessoa que está ali mais relaxada, né? Que já está mais zen. Então, tudo isso altera. Falar de diabetes é falar da pessoa, não é falar da doença, porque cada um lida de um jeito. Eu acho que é por isso que eu acabei me envolvendo, assim, ouvindo tantas histórias ao longo desses anos todos. O seu Nivaldo Santana vai contar pra gente agora também, né? A respeito de uma ferramenta importante, né? Quando a Letícia falou de comportamento, ela traz até na revista aqui, ó, o Momento Diabetes, né?
quando ela fala do bem-estar, fala do sono, né? Nosso amigo tinha tempo de dormir, seu Nivaldo, porque parecia que era ligado no 220, né? Chegava aqui na TV, da TV já saía correndo para outro grupo, grupo de poetas, né? Depois ia estudar filosofia, que hora que ele arrumava tempo para dormir em casa? Olha, era corrido o tempo dele. Porque tudo que acontecia com ele, eu só sabia que ele fazia faculdade e aparecia aqui na TV Cidade. Mas o demais, eu falei, pai, me leva lá no Libertas. Ele ia levar no Libertas. Pai, me leva lá na Santa. Eu levava. Nós não sabíamos o que acontecia na vida dele. Porque ele era um menino muito dedicado, era um menino que não deixava. Se alguém precisasse de alguma coisa, ele não deixava aquilo para depois, ele tentava resolver no momento. E ele, com seus estudos, ele não tinha tempo para dormir, porque ele era atarefado muito e dedicado nos seus estudos. Tanto que ele era tão dedicado que, antes que ele partisse, ele, no último ano de filosofia dele, o coordenador, o padre Kleber, deixou sob a responsabilidade dele toda a grade do curso dele para ele terminar. E quando foi em fevereiro, ele terminou toda a grade, entregou para o padre Kleber e já estava se completando o tempo dele. E tanto que ele, em cima de toda essa dedicação, ele não tinha de dormir muito pouco. Nós falávamos, filho, dorme um pouquinho, descansa. Ele falou assim, não, tenho compromisso. Sábado de manhã, ele saía sábado, eu levava 8 horas no Libertas, chegava às 6 horas da tarde. Só para destacar, gente, Libertas é um cursinho popular aqui em Taubaté, formado pelos jovens, né, que se juntaram para dar aula graciosamente, gratuitamente, voluntariamente, às pessoas que não têm condições de pagar o cursinho para prestar um vestibular ou concurso público, né? Então isso é importante a gente destacar. E o Ludwig é um desses fundadores, né? Um abraço aí para o Matheus, para o Felipe e tantos outros, né? Que fazem parte lá do cursinho Popular Libertas. Acho que é importante a gente destacar isso também. Né? Isso é que... E ele saía e ia para lá, né? Ele saía para lá. À noite ele também, os colegas chamavam, ele saía, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, dormia, levantava cedinho novamente no dia seguinte. Ele dormia muito pouco, então isso também ocasionou toda essa demanda sobre diabetes, cansaço. Ele não se mostrava cansado, mas nós víamos que ele precisava descansar mais. Então tudo isso acarreta. Então quem tem esse tipo de doença tem que repousar, tem que descansar. Alimentação, o sono é muito importante para que restaure toda a sua força novamente. É isso, e isso acontecer com ele, não descansar. Letícia, essa questão de mudar a rotina, né? Eu acho que é uma das principais dificuldades também que as pessoas têm, né? Hoje os especialistas, em conjunto, né? Porque a gente lembra muito do endócrino, né? Que é responsável aí por ter essa recepção, né, da pessoa, a questão do exame, mas os demais especialistas conseguem ajustar a pessoa, seja ele desde o profissional da educação física, que pode dar orientação aos demais profissionais também que estão envolvidos na causa do diabetes. É legal falar sobre isso, né? Porque a gente diz que o diabetes é uma doença multidisciplinar, né? E inclusive na última edição, nas 2 últimas edições, nós entramos com uma sessão nova chamada Papo de Consultório, que é aquela conversa mais amiga com o médico, que o médico é quem vai te dar o diagnóstico, né? Então é importante ter um relacionamento, começar a criar laços com o médico e depois isso amplia, André. A gente na revista não entrevista só endocrinologista, ele é um dos principais profissionais de saúde ali, né, que tá autorizado a prescrever o medicamento, a insulina, a fazer o diagnóstico, mas existe uma gama de especialistas que são muito importantes para o tratamento. Então a gente tem um nutricionista, inclusive a gente tem na revista um caderno de receitas conduzido por uma nutricionista, que a gente chama de mãe pâncreas, né? Porque ela tem, né? O senhor também é um pai pâncreas, né?
que tem uma filha com diabetes, né? Então a Marta Módio, ela é nutricionista já há muito tempo e acabou se especializando na área do diabetes por conta da filha que desenvolveu diabetes tipo 1 quando criança. Então ela faz ali, ela seleciona várias receitas, são 12 receitas por edição, e ela convida outras pessoas para participar, e são pessoas que têm diabetes também, para fazer uma receita gostosa que a família toda possa comer e que não vai impactar no controle glicêmico. Então o nutricionista é um profissional que quem tem diabetes precisa contar, né? Contar com ele, conversar, trocar ideia, fazer consultas regulares. Depois você tem também um psicólogo. Muita gente como é que eu posso dizer assim, relutante de passar por um psicólogo, né? Aí a Silvana que não deixa a gente mentir, né, Silvana Rocha? Ontem ela falou sobre isso aqui, né? Aí. Principalmente os homens, né? Principalmente os homens, né? Em qualquer área da nossa vida a gente fica um pouco assim, né? Por que eu preciso de um psicólogo? E ele é um profissional que pode nos ajudar muito. Porque a cabeça da gente fica tão cheia de coisas, o coração fica tão apertado, né? Sim. Então é importante contar com um profissional que entenda essa questão da mudança de rotina. A rotina de quem recebe um diagnóstico muda completamente. A minha colega, minha amiga e sócia na revista, Bianca, ela tem que se planejar muito quando a gente vai fazer uma reunião de pauta da revista. Porque se a reunião durar mais de 2 horas, ela tem que se alimentar, ela usa uma bomba de insulina que fica aqui no corpo dela. Então aquela bomba apita se ela tiver com hipoglicemia. E aí durante a reunião a gente não consegue conversar, porque a bomba fica apitando. Então ela tem que se planejar, ela tem que levar alguma coisa para ela comer, ela tem que medir a glicemia para ver se está certinho. Então a rotina muda muito. E lidar com essa carga de informação, de novidade, né? Porque você estava numa zona de conforto, você tinha essa rotina, de repente vem um bicho de 7 cabeças que é o diabetes, e aí, o que eu faço? Então, esses profissionais ajudam muito. Depois tem o educador físico, porque a gente sabe que né, quanto mais você se movimenta, mais fácil fica para a insulina agir e quebrar aquela resistência, né? Principalmente no caso do diabetes tipo 2. E aí eu digo muito mais, André, se me permite, que eu acho que é uma das coisas mais lindas da revista, que é compartilhar histórias. Hoje a gente tem uma comunidade de pessoas com diabetes. Quem acessar o Facebook, o Instagram da Momento Diabetes, vai ver um videozinho que a gente colocou lá de várias pessoas que têm diabetes e que, né, uma expressão assim, dão a cara a tapa, mostram, eu tenho diabetes. Muitas, inclusive, fazem tatuagem dizendo que tem diabetes, porque não é vergonha nenhuma ter diabetes, não é Pois vergonha. inclusive, já aproveitando esse gancho aí, eu estava lendo lá que é importante a pessoa até ter essa identificação, né? Sim. Uma forma de identificação... Para ajudar na hora do socorro, né? Na hora do socorro, exatamente. Por exemplo, chegou ela estava fazendo um exercício, se machucou, caiu, foi para o hospital. Se ela não tiver condições de dizer que tem diabetes, se ela tiver uma identificação, pode ser uma tatuagem, pode ser uma correntinha, uma pulseira, ajuda muito a fazer um tratamento, um pronto atendimento ali muito mais eficaz, né? Então não é vergonha ter diabetes, né? Vergonha é não se cuidar, vergonha é viver infeliz, né? Porque você tem a possibilidade de melhorar, você tem a possibilidade de ser feliz, apesar de uma doença que não tem cura, mas que tem controle, né? E eu acho que isso é o mérito da revista, assim, que me faz escrever todos os dias sobre isso. Encontrar pessoas que, apesar de, vencem, querem estar juntos, querem ser melhores, né? Querem se cuidar, né? Então, assim, eu acho até que são guerreiros, porque não é uma doença fácil. Eu não tenho diabetes, mas eu convivo com quem tem e eu vejo que eles se desdobram, né? Mas eles são guerreiros por isso, porque eles não ficam parados enquanto a cura não vem. Eles estão ali fazendo o que muita gente às vezes não faz. Por exemplo, a minha sócia, minha amiga, ela correu meia maratona. E eu não vou dizer quanto que eu consigo correr, viu? Pra não passar vergonha. Mas Você é mais do que eu. não vamos apostar. Mas eu acho que é isso. A gente tem muitos apoiadores, né? Precisa realmente encontrar, né? Aqui em Taubaté, de repente, pode ter uma associação. Em Jacareí, eu sei que tem uma associação coordenada, inclusive, por uma pessoa que tem diabetes, né? Então, assim, procurem, gente, procurem informação, procurem se unir. Existem alguns centros de apoio a pessoas com diabetes, associações, existem grupos de blogueiros, existem grupos no WhatsApp, existem grupos nas redes sociais. Então, procurem, porque hoje é uma doença que ela já está ficando mais divulgada, graças a campanhas, as pessoas falarem mais, a programas como o seu. Bom, muito por isso, né, e o ano passado a vereadora Lorene, né, fez essa proposta de lei
né, que a partir desse ano tornou-se, né, realidade, né, o Dia Municipal de Prevenção e Controle de Diabetes, em homenagem ao nosso amigo Lundivigo Gomes Santana. E eu queria saber se os amigos do Lundi, outras pessoas, profissionais médicos também, né, ou outros profissionais, têm procurado o senhor para saber mais a respeito do assunto, para ter mais informação? Não, só os familiares mesmo, que a gente conversa a respeito dele e do acontecido, mas indiferente, ninguém nos procurou. Isso às vezes já é praxe mesmo deles não procurarem as familiares para conversar, mas demais não passou disso. O que aconteceu com ele, aconteceu, ninguém nunca foi lá nos procurar. Não, talvez que não fosse por um ato profissional, alguma coisa, mas ninguém nunca nos procurou a respeito de nada. E o senhor ou a família passou a estudar ainda mais o caso e passou também a orientar outras pessoas para que se alerte, para não chegue a situação fatal como chegou no nosso amigo? Temos uns amigos diabéticos, no caso do meu trabalho tem umas pessoas que são diabéticas também, então eu converso com eles para que se cuide, porque apesar essa senhora que eu estou falando, ela tem tipo 2, ela se cuida o máximo e a gente conversa às vezes e ela diz, eu estou me cuidando, eu estou perdendo peso, mas não é peso por motivo de diabetes, mas porque eu estou emagrecendo para melhorar a minha saúde. E a gente conversa. A maneira que a gente encontra alguém para conversar, a gente conversa. E a gente dá exemplo sempre do que aconteceu com o Lundi, para que as pessoas não caiam na mesma contradição que ele caiu. E sempre a gente fala a respeito vou dizer que a palavra chula, que da miserável, da pneumonia, que ela vem silenciosa e não se sabe. Se ele fosse um jovem, que assim que a doença atacasse, ele fosse ao médico, teria solução, mas ele só ia na última hora. E o que a gente fala para as pessoas é isso: você tem um problema, deu o sintoma, vá no médico, não fique, deixa para a última hora, que é perigoso. E ela ouve bastante. Então, é isso. Letícia, você falou assim, até antes de começar, né? Que a diabetes é o conjunto, né? Mas ela tem uma série de complicações, né? Que ela pode desencadear, né, os sintomas, os problemas nas pessoas, né? Como é o caso da pneumonia, né? Que outras enfermidades, outras doenças que ela assim está ligada? Sim, o diabetes mal controlado, né? Que é o excesso de açúcar no sangue. Com o tempo, ele vai causando ali vários problemas que podem aparecer de várias formas. Os mais comuns, assim, que a gente percebe é nos olhos, então é chamado de retinopatia diabética, que infelizmente é irreversível, assim, é um problema que atinge na retina, a pessoa começa a perder a visão. Então é importante fazer aquele exame fundo de olho, sabe, uma vez por ano, pelo menos, né? E claro, se você tiver alguma complicaçãozinha, vai mais vezes, conversa com seu médico, porque a retinopatia diabética, ela pode atacar inclusive pessoas jovens, e às vezes a gente não sabe disso, né? Então é importante fazer a prevenção, porque o açúcar alto, André, ele acaba comprometendo os vasos, né, dos microvasos a todos. Então atinge os olhos, pode ter um problema também nos rins, que é a nefropatia diabética, né? Pode ter a neuropatia diabética, que são problemas nos nervos. Então, às vezes, a pessoa, principalmente quem tem o diabetes muito alto, e aí fica o alerta para quem tem o tipo 2, não controla, falta de sensibilidade nos pés, né? Então, às vezes a pessoa não está sentindo, ou está sentindo um formigamento e não dá importância. Isso que o Sr. Nivaldo falou é muito importante. Se eu tenho um sintoma, eu preciso entender esse sintoma. Pode ser algo passageiro, pode ser do momento, mas persistir um pouquinho, procura o médico, procura entender o que é, porque às vezes está relacionado ao diabetes e a gente nem imagina.
Claro, nem tudo também é culpa do diabetes, né? Mas é uma doença que ela é toda interligada, né? Então, eu acho que, se eu não me engano, esses são os principais, né? A neuropatia, a nefropatia e a retinopatia. Mas depois pode sim ter um problema de coração, né? A gente percebe muito isso também nas pesquisas. Então tem que fazer uma bateria de exame. Na revista a gente sempre dá esse alerta, começo de ano, faz aquele planejamento, pensa no que você quer para o ano, mas não deixa de fazer a bateria de exames também, conversa com o seu médico, vê o que precisa, que é muito importante essa prevenção, né? Eu vejo aqui na revista que vocês trazem uma série de informações, né? E permite a pessoa fazer o tratamento, o controle de maneira adequada, né? Como você diz, trazendo as conversas dos especialistas, né? E aí também, aproveitando, fazendo com relação a isso, diz que a diabetes é uma doença democrática, né? Ela não é política, né? Ela não é nenhum político, mas ela exerce a democracia de forma plena. Plena, muito bem, André, você tem total razão. O diabetes, ele é uma doença democrática porque ele não escolhe idade. A gente vê relatos de bebês, 2 meses, né? Que tem ali o diabetes tipo 1, crianças, jovens, adolescentes, a fase da rebeldia ali que tá tudo, né, os hormônios misturados, adulto, inclusive gente que faz atividade, gente magra, gente obesa, qualquer pessoa pode desenvolver um diabetes, porque existem esses tipos diferentes, né? Além daqueles tipos mais raros também. Existe o diabetes 1.5, por exemplo, que ele tem características do 2, parece com o 1, que tem, alguns são LADA, outros são MOD, então tem vários tipos. Os principais são esses 2. Então é democrático porque não escolhe classe social, né? O mais rico pode ter, o mais pobre pode ter. A gente traz muitos relatos, por exemplo, de médicos que têm diabetes, de nutricionista que tem diabetes, de ator, né, que tem diabetes, de qualquer profissão pode desenvolver essa doença. Então não é o estilo não é a profissão que você escolhe, não é o status social, não é se você é mulher ou homem, não é se você é brasileiro ou americano, é uma doença democrática. E é por isso que é importante conhecer os sintomas, conhecer a sua história, seu histórico familiar, conhecer seu organismo, fazer os exames, prevenir. E quem já tem a doença instalada, não se abater, vai atrás do tratamento, vai atrás, convive com outras pessoas, ouve relatos. Se não quer conviver ali, participar de um grupo, leia histórias, sabe? Leia livros, escuta na internet, participa de um grupo que com certeza tem outras pessoas vivendo o mesmo que você, com as características, né, de cada um, mas vivendo dramas como você, e vocês se fortalecem, né? Inclusive, uma coisa muito legal das pessoas com diabetes é que elas se unem para defender o direito delas. Então, recentemente foi aprovada uma lei de que insulinas modernas vão ser distribuídas no SUS. O que é uma insulina moderna? É uma insulina que age mais rapidamente. Então, o médico pode administrar ali vários tipos de insulina para a pessoa com diabetes, para que ela possa ter uma liberdade maior para comer aquilo que a gente estava falando, né? Vou num rodízio de pizza com minhas amigas, ou numa festinha de aniversário, de repente eu posso comer o bolinho, mas eu preciso aplicar insulina, preciso ver direitinho quanto tem de carboidrato. Então, esse tipo de informação, a pessoa conhecendo, ela pode viver melhor, né? Então, ela precisa conhecer o corpo dela, conhecer como o organismo dela se comporta, ir atrás dessas informações e buscar apoio profissional, da família, ouvir muito a família, porque a família também, né, sofre junto, quer que a pessoa, que o filho, que o parente vença, viva melhor. Então é uma doença democrática, pode acontecer com qualquer um, não tem cura, mas tem prevenção e tem controle, né? Eu acho que isso que é importante a gente frisar bem no Dia Mundial do Diabetes. Senhor Nivaldo, eu gostaria que o senhor conversasse com os pais, especialmente, né, com as famílias que estão em casa, né? Se o senhor pudesse, né, falar com algum de agora também, né? E eu sei que pode, que ele está ouvindo, está aqui com a gente, né? O que o senhor falaria a respeito do diabetes aí? O que eu falo aos pais é que não é fácil ter um filho diabético em casa. Isso eu falo por consciência, por pessoa que cuidou de um filho diabético. E faça de tudo para que ele se sinta bem, que ele não caia em contradição consigo mesmo. Faça com que ele sinta pessoa. Não jogar uma doença sobre ele, que ele venha a cair em uma depressão, que ele venha a cair
ou venha se contradizer consigo mesmo a respeito daquela doença. Mostre para ele o campo que o diabético tem e o que ele pode fazer e o que não pode. O que ele pode comer, a quantidade que ele pode comer, para poder se estar bem. Porque muitas vezes quer comer o mundo inteiro naquele momento para se safar, sendo que pode comer um pouquinho de cada coisa em determinado momento e estar bem o dia inteiro, a semana inteira, a vida inteira. Isso que eu falo para os pais, que cuide do seu filho diabético, porque não é uma doença fácil de se cuidar, porque ela rouba o tempo da pessoa, como Ludwig roubava o tempo da gente. Quando nós estávamos aqui pensando uma coisa, ele estava fazendo outra. Então, nós estávamos o tempo todo de olho nele para que ele não extravasasse do seu limite. Mas, no entanto, a gente cuidava. Não cuidávamos dele todo o tempo, mas quando ele estava junto conosco, nós cuidávamos dele. Na alimentação. Isso é importante, que nós queríamos que ele ficasse bem. Então, eu que digo aos pais, cuide dos seus filhos, vê o que vai dar para eles. Porque, por ser um diabético, ele tem o conceito de querer tudo na vida, e não é ter limites. O diabético tem limite para poder viver. Até nós também temos. Verdade. Mas só ele é mais especial. Só para a gente pontuar, né, quando o seu Nevaldo fala que o Lund fazia bastante coisa, né, e que coisas ele fazia, né, gente? Dando aula, agitando a vida cultural da cidade, né, sendo um cidadão, como diz, ligado no 220 mesmo, né, querendo transformar o mundo, graças a Deus, né. Pena que não cuidou da doença, mas o resto, assim, como cidadão, a gente tem orgulho de ter sido em vida, né, e agora também de corpo, né, e alma, amigo dele, continuando, né, essa caminhada aqui, sempre lembrando dele também e podendo fortalecer, né, o que ele deixou aqui pra gente. Letícia, pra gente encerrar, onde a gente encontra aí o Momento Diabetes? Sei que o impresso, né, em São Paulo tá bombando, mas quem não mora em São Paulo, onde encontra? A revista Momento Diabetes, ela é impressa, ela é bimestral, né? A cada 2 meses ela circula e ela é vendida nas principais bancas do Brasil, mas é possível comprar pela internet também. Então, no nosso site momentodiabetes.com.br tem a nossa loja virtual lá e você encontra todas as revistas com vários assuntos, com várias receitas e com muitas histórias de vida que podem, né, ajudar você aí a ter uma boa caminhada, né? Uma boa vida. Bom, antes da gente terminar aqui, eu gostaria que o senhor Nivaldo pudesse hoje levar, né, essa homenagem que o pessoal também do coletivo Poetas da Rua fez ao nosso querido amigo, né, quando ele completou a passagem de 1 ano, singela homenagem, né, no dia da missa. Nós não pudemos ir na missa, mas fizemos um sarau aqui na cidade. Aqui tem a assinatura de vários jovens, né, várias lideranças, jovens como a Dona Cecília do Parque Aeroporto, da Escola de Samba, que tem 70 anos, né, Dona Cecília? E aqui tem alguns momentos que nós temos registrado dele. Gostaria que a gente pudesse entregar, né? Coincidentemente, é um anjo que está na capa, né? Não é coincidência. Obrigado. Né? E o senhor sinta confortável e sinta também que o seu filho está aqui representado na nossa TV Cidade, que todos aqui nós também somos Ludwig Gomes Santana. Muito obrigado. Tá Eu bom? agradeço muito a vocês por esse momento. Letícia? Muito obrigada, gente. E busquem informação. Contem com as pessoas que elas estão aí à disposição para ajudar vocês. Então a gente está terminando o nosso programa das 6, nesta quarta-feira, né, dia 14, véspera do feriado da República, né, com mais um ano de comemoração da nossa programação da República. Também é importante a gente pensar no dia de amanhã o que significa isso, né, para o nosso país, né, e o que nós fazemos pelo nosso país. Né, e então amanhã a gente está de folga aqui no nosso programa, com as reprises aqui, mas a gente volta aí durante a semana trazendo mais assuntos que sejam de interesse para a nossa comunidade, né, e também assuntos que são importantes para a vida das pessoas.
Agradecendo ao Jonathan, William, nosso Jefinho na nossa produção e todos da nossa equipe aqui da TV Cidade. Agradecemos a você que nos acompanha aqui diariamente no nosso canal 3. Então, uma ótima noite, um ótimo feriado prolongado.